Então hoje a nossa live está baseada então em 2 Coríntios 4, 8 e 9 e o título é Uma Nova História. E aí eu separei aqui alguns pontos para conversar um pouquinho com vocês. E o primeiro ponto que eu quero conversar com vocês hoje é o seguinte: Deus nos chama para sermos protagonistas da nossa história. Só que é protagonista da minha história, mas guiada pelo Espírito Santo de Deus. E por que eu digo isso, que a gente foi chamado para ser protagonista da nossa própria história? Porque a gente tem que tomar conta da nossa própria vida. Eu não posso estar vivendo segundo as diretrizes, segundo o chamado de outra pessoa. Ser protagonista da minha própria história é fazer aquilo que Deus determinou para eu fazer, entende? Então, o que Deus determinou é que vai me fazer protagonista da história. E guiada por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Lembra de Pedro, do apóstolo Pedro, que ele negou Jesus 3 vezes? E quando Jesus ele ressuscita dos mortos, ele faz uma visitinha aos seus discípulos que estão na praia pescando. E Jesus ali, depois que eles saem do mar, eu acho linda essa passagem de João 21. Tem umas coisas maravilhosas ali. Então depois que eles saem do mar, numa conversa de Jesus com Pedro, Jesus então pergunta para Pedro 3 vezes se ele o ama. Ele fala: Pedro, você me ama de verdade, Pedro? E Pedro fala: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. E novamente Deus pergunta para ele a segunda vez: Pedro, tu me amas? Ele: Senhor, tu sabes que eu te amo. E a terceira vez Jesus pergunta a mesma coisa para Pedro: Pedro, você me ama? Como se perguntasse: você me ama de verdade? E Pedro, sabe? E Pedro, eu penso assim, já olhando para Jesus, eu conjecturando, tá, gente? Tipo assim: Jesus, de verdade, eu nem sei por que o Senhor pergunta isso para mim. O Senhor é sabedor de todas as coisas, conhecedor de todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo. E esse diálogo que Jesus tem com Pedro, ele não tem com mais ninguém. Mas não é só porque Pedro negou a Jesus, entende? Jesus queria mostrar para ele que ele era... o que Jesus tinha para ele, a história dele, seria uma história que seria revelada para o mundo e que abençoaria muitas pessoas. Apesar do que Pedro tinha feito. E uma das coisas que mais paralisa a minha vida e a sua vida é ficar presa em algo que você fez, alguma coisa que você cometeu, sabe, lá atrás, vamos dizer assim, no seu passado. Ontem, conversando com uma cliente, ela me contando um pouco da história dela, e ela tá assim, vivendo um momento muito triste da vida dela pela separação que ela tá vivendo do marido, né? E toda separação, ela é tida como um luto também. Então, há fases do luto, é a mesma fase que se passa quando você entra num processo de divórcio. E uma das coisas que eu pude perceber, que ela sempre falava assim: mas eu fiz a minha parte, sabe? E tipo, ele não tinha do que reclamar. Então, assim, se culpando, se julgando pelo que ela tinha feito e talvez até o que não tinha feito. Só que não é sobre o que eu faço, não é sobre o que você faz, entende? Essa questão da gente ser escritor da nossa própria história. O que a gente viveu, o que você viveu e o que eu vivi faz parte da minha história. E não importa se ela foi boa ou se ela foi ruim. No caso de Pedro, aqui, foi que ele negou a Jesus. Mas Jesus, quando pergunta se ele o amava, Jesus não estava jogando na cara dele assim: Pedro, você me negou, né? Eu te avisei, Pedro, que você ia me negar e você disse que não era sobre isso. Jesus queria mostrar ali naquele momento que a história de Pedro, por tudo aquilo que ele fez, iria abençoar muitas outras vidas. E um outro ponto fundamental dessa palavra aqui é de que a obediência a Deus é muito importante nesse processo, dessa nova história. Sermos obedientes. Obediente como Abraão foi, quando Deus pede a ele o primogênito dele, o filho prometido, e Abraão obedece. De verdade, gente, Deus é aquele que dá bênção e depois tira da gente. Há essa possibilidade de sermos abençoados e de fazer: não, chega de bênção, não, agora vou recolher isso aqui.
esse não é o Deus que a gente conhece. A bênção que ele depositou na sua vida e na minha vida são bênçãos para a gente até compartilhar com outras pessoas. Para outras pessoas verem também o quanto Deus é maravilhoso na minha e na tua vida. E por sermos obedientes, ele faz questão de transformar nossa história, de mostrar que eu e você somos o quê? Coadjuvantes? Não, nós somos protagonistas. Somos protagonistas da nossa própria história, entende? E um outro ponto é de que precisamos ouvir Deus falar. Rejeitar qualquer narrativa que não vem dele. Não importa o que alguém falou sobre você, o que importa é o que Deus fala a seu respeito. É isso que é importante. Então, eu tenho que trabalhar, você tem que trabalhar, você tem que viver o seu dia a dia, um dia de cada vez, baseado na verdade que ele fala sobre você, que ele fala sobre mim. E o que ele diz a respeito de mim e de você? Somos filhos amados, entende? Eu trabalho com essa verdade. Não importa o que o marido fala de mim, o que minha mãe fala, o que meu pai fala, meus irmãos, meus vizinhos. Não importa, gente. Importa é o que Deus diz ao meu respeito. E é com essa palavra que eu tenho que ficar, entende? Porque as nossas crenças, elas vão moldar os acordos que a gente faz com a vida. Aquilo que eu creio vai determinar o restante da minha vida. Se eu creio efetivamente de que eu sou filha amada de um pai amoroso e abençoador, de que eu sou efetivamente um filho amado de um pai abençoador, maravilhoso, é isso que vai fazer a diferença na minha vida. Então eu tenho que ter a minha vida baseada, voltada, vivida para o que Deus diz ao meu respeito. Não importa para mim o que você vai falar para mim, de verdade. Pode até me deixar triste em alguns momentos, sabe? O que o outro fala a meu respeito. Mas eu ouço, trabalho aqui dentro, pondero. É isso que Deus falou a meu respeito? É essa promessa que Deus tem para minha vida? Se não bater com aquilo que Deus disse, eu só ouço e deixo sair da forma que voltou. Então Deus, ele nos chama para sermos modelos, inspirando outras pessoas a se tornarem protagonistas da sua própria história. Deus me chama para ser protagonista. Deus te chama para ser protagonista. É claro que num enredo, numa história, tem outros atores, e são coadjuvantes que vão me ajudar a compor a minha vida. E às vezes, ele não é aquilo que eu gostaria que ele fosse. E tá tudo certo. Importa é o que eu tenho que ser diante daquele que me chamou. Então, a gente tá no 5º dia de fevereiro, não é? Então já se passou o mês, já se passou o mês de janeiro e estamos no mês de fevereiro. Ou seja, nós estamos no início de um novo ano. E aí, esse início desse novo ano, o que ele já tem marcado para você? O que você já pôde experimentar na sua vida? Começa a pensar nisso. O que será que eu já experimentei até aqui? O que eu posso esperar daqui por diante? Daqui por diante, eu só posso esperar de que as promessas dele serão as que marcarão a minha vida durante esse ano. E olha, não vai ser qualquer dificuldade que vai, não vai ser qualquer atribulação, qualquer tribulação que vai me deixar atribulado na realidade. Não vai ser qualquer tribulação que vai me deixar angustiado. Não vou ficar perplexa, com as coisas que estão acontecendo que vão me desanimar. Não importa quem está me perseguindo, eu não vou me sentir desamparada. E não importa os momentos de abatimentos da minha vida e da sua vida, porque a gente vai viver esses momentos abatidos. Mas lembra disso, abatidos sim, destruídos jamais. Lembra dessa palavra se você estiver vivendo esses momentos. Lembra desse versículo, 2 Coríntios 4, 8 e 9. Em tudo somos atribulados. Em tudo mesmo, né, gente? De verdade. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos.
Então fique com essa palavra no dia de hoje. Deus, Ele tem novas páginas do livro que você está escrevendo da sua história. A sua história é uma história de valor e essa história, ela está sendo, na realidade já começou a ser escrita. Ela já começou a ser escrita, está sendo escrita e vai transformar, vai abençoar outras pessoas. Então existe sim uma nova história, existe um novo capítulo, existe uma nova página. Você determina isso na sua vida, eu determino na minha. Fomos chamados para uma nova história. E que Deus te abençoe no dia de hoje, que Ele te abençoe, te guarde, e eu vou orar por você nesse momento, abençoando a sua vida. Ai, Pai amado, Pai querido, muito obrigada. Obrigada por esses minutos em que nós estamos colocando diante do Senhor o dia de hoje. Obrigada, Pai, porque o Senhor é bom. Obrigada por nossa história, por essa nova história, a partir do momento em que nós entregamos a nossa vida para o Senhor. E ela tem sido escrita dia a dia. E essa história não é só para eu ler. Essa história é para outros leitores, para abençoar outras vidas. Eu não sei o que cada uma, sabe, o que cada um está vivendo nesse momento. Quem está aqui ao vivo, quem passou por aqui, quem ainda vai passar. Mas de uma coisa eu tenho certeza, Pai, de que essa leve e momentânea, sabe, tribulação, angústia, tristeza, não se compara àquilo que o Senhor já determinou para a minha vida e para a vida deles. Tem um peso de glória, Pai, e nós te honramos por isso. Que hoje seja um dia extremamente abençoado, onde coisas, fatos, dificuldades vão acontecer, mas que em todo momento a nossa confiança seja depositada no Senhor. Onde houver dor, que o Senhor traga a cura. Onde houver tristeza, que o Senhor traga a alegria. Onde estiver angústia, Pai, traga a tranquilidade e a paz. E que em todo tempo, Pai, possamos lembrar de que o Senhor é bom. O Senhor é bom em todo tempo. E eu abençoo a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. E eu quero agradecer a você que passou por aqui, que Deus te abençoe e te guarde no dia de hoje.